Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos levar o nosso pensamento, o nosso coração a um sacrário mais perto de nós, numa capela, numa igreja, para que, desejosos de receber Jesus no sacramento da Eucaristia, possamos fazer juntos a nossa comunhão espiritual. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas, e minha alma suspira por vós. Mas, como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente a meu coração. Abraço-me convosco, como se já estivesses comigo. Uno-me convosco inteiramente. Ah, não permitais que algum dia me separe de vós. Ó Jesus, sumo bem e doce amor meu, inflamai meu coração, a fim de que esteja para sempre abrasado em vosso amor. Amém. Muito bem, vamos ler o Evangelho do dia, que está no Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos de 28 a 34. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que este. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer pergunta a Jesus. Muito bem, caríssimos irmãos, vimos então esse
mestre da lei, um escriba, que faz uma pergunta a Jesus. O doutor da lei que faz tal pergunta mostra uma atitude leal diante de Jesus Cristo, porque vemos na atitude dele que ele busca a verdade com sinceridade. Ele quer saber a verdade. Um pouquinho antes, ele tinha escutado Jesus falar sobre a verdade da ressurreição aos saduceus, que foi o evangelho de ontem. E por isso, agora, ele se aproxima de Jesus com desejo de conhecer melhor os ensinamentos do Senhor. Então, ele vai ao encontro do Senhor de forma sincera, mesmo sendo um homem culto, ou seja, um homem religioso, um escriba, conhecia as Santas Escrituras. Então, Jesus vê naquele homem uma alma que busca a verdade, apesar de ser um escriba, porque mais à frente nosso Senhor fará uma grande crítica aos escribas. Mas aqui Jesus olha para a pessoa individual, né? E os ensinamentos do Senhor penetram o coração daquele homem. O escriba, ele repete as palavras saboreando-as. E o Senhor terá para ele uma palavra carinhosa que incita à conversão definitiva, dizendo para ele: não estás longe do reino de Deus. Quando Jesus termina de dizer que o mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo maior mandamento é amar o irmão como a si mesmo, então esse homem começa a saborear essa verdade. Pois é, Senhor, de fato, o Deus é um Deus único, né? E amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso irmão como a nós mesmos é maior do que todos os holocaustos e sacrifícios. Então Jesus elogia esse homem. De fato, você não está longe do reino de Deus. Ou melhor, Jesus diz, você não está longe de mim, daquilo que eu ensino, da boa nova. Jesus mostra que toda a lei se condensa então nesses dois mandamentos. Ou seja, o primeiro, o mais importante, consiste então no amor incondicional a Deus. E o segundo é consequência e efeito do primeiro. Ou seja, se amo a Deus, também amarei o meu irmão. E quando nós pegamos os 10 mandamentos, nós vamos perceber que, de fato, os mandamentos eles são separados no amor para com Deus e no amor para com o próximo. Ou seja, os 3 primeiros mandamentos se referem a Deus. Os outros 7 se referem aos irmãos. Ou seja, os que se referem a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento, não tomar seu santo nome em vão. O terceiro mandamento, guardar domingos e festas de preceito. Ou seja, os 3 mandamentos que se referem diretamente a Deus. E Jesus condensa num só: amar a Deus sobre todas as coisas. Depois os outros 7 mandamentos: honrar pai e mãe, né? Ou seja, se refere então ao próximo, aos pais. O 5º mandamento: não matar.
não matar o irmão. Sexto mandamento, não pecar contra a castidade ou não cometer adultério, também se refere ao próximo. Sétimo mandamento, não furtar. Oitavo mandamento, não levantar falso testemunho. O nono mandamento, não cobiçar a mulher do próximo. E o 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias. Vemos então que esses 7 se referem ao próximo, né? E assim está dividido o decálogo, os 10 mandamentos. Agora, olhando para esse ensinamento que nosso Senhor faz, nós conseguimos observar: quem ama de verdade a Deus, ama também os seus iguais, ama também os seus irmãos. Porque aquele que ama verdadeiramente a Deus, ele verá o próprio Deus nos seus irmãos. E ao mesmo tempo, verá que os seus irmãos são filhos do próprio Deus que é o nosso Pai. E os nossos irmãos, como eu e você, fomos redimidos pelo mesmo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aquele que verdadeiramente ama a Deus, olha o outro como irmão. Ele é filho do meu Pai, ou seja, do meu Pai do céu. Foi redimido por nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso devemos querer o bem de todos, até mesmo a quem nos faz o mal, como diz Jesus. Amarás o teu inimigo. Rezai por aquele que te faz mal. O amor ao próximo por Deus é prova patente de que amamos a Deus. Se alguém diz, amo a Deus, mas despreza o seu irmão, é um mentiroso. Isso nos diz São João na sua primeira carta. Ou seja, ninguém pode amar a Deus se não ama o seu irmão. O próprio João diz, como eu poderei amar a Deus a quem não vejo, se não consigo amar o irmão a quem eu vejo? Né? Então, ou seja, a prova de que amo a Deus é de que eu amo o próximo. Porém, se nós amarmos o homem pelo homem, sem referência a Deus, este amor converte-se em obstáculo. Obstáculo que impede o cumprimento do primeiro preceito. E então deixa de ser verdadeiro amor ao próximo. O que pode acontecer também como uma forma até mesmo de idolatria, né? Um amor ao outro acima de todas as coisas, ou seja, e onde eu excluo a Deus, onde eu deveria ter o amor primeiro para com Ele e não para com a pessoa, mesmo que seja o meu esposo, a minha esposa. Não posso colocá-lo ou colocá-la acima de Deus. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Porque aqui nós precisamos também entender a diferença do que é filantropia e caridade, né? Porque filantropia é uma palavra de origem grega. Na verdade, são duas palavras aqui, né? Philos, que quer dizer amor, e anthropos, que
quer dizer homem, né? Então, filantropia é o amor à humanidade, o amor ao homem, né? Que, de fato, é um valor digno, um valor bom, e por isso toda a ação de ajuda ao outro é considerado filantropia. Mas a caridade, ela é um valor ainda maior, porque a caridade é o amor para com o outro, o amor para com a humanidade por causa de Deus. Então veja, uma pessoa, ela pode ajudar alguém que está passando fome meramente por filantropia, né? Ou seja, um amor à humanidade. E isso, de fato, é um gesto digno, louvável, mas a caridade é diferente. A caridade, ela é a mesma ação, ou seja, a ação de ajudar o outro, mas por amor a Deus. Porque eu vejo Deus no outro, porque o outro é filho de Deus, porque é justo que o outro também tenha o mínimo para que ele possa viver, sobreviver. Então aqui a diferença da caridade para a filantropia ou solidariedade, né? Quem ama a Deus acima de tudo e seu irmão por causa de Deus, deve então querer antes de tudo a salvação, a sua própria salvação e a salvação do seu irmão. Pois os bens do espírito têm uma precedência absoluta sobre os bens materiais, inclusive a própria vida. Então, ou seja, talvez a gente possa correr o risco de esquecer-se um pouco do grande valor, do infinito valor que tem a nossa alma, que tem o nosso espírito, que é um valor de vida eterna. Então, ou seja, se nós queremos amar o outro, devemos, antes de mais, querer a salvação do outro, né? Até mesmo antes de querer um bem material, querer antes a salvação. É claro que a ajuda com bem material pode ser uma ponte para salvar a alma. Mas, ou seja, a finalidade maior e última sempre deve ser a salvação da alma. Por exemplo, a igreja, ela foi criada por nosso Senhor Jesus Cristo, foi instituída para a salvação das almas. E aqui alguns questionamentos que cada um de nós podemos fazer, um pequeno exame de consciência. Como está a minha vida de oração? A vida de oração, ou seja, a companhia, a conversa com Deus, mostra que eu amo. Como está o meu conhecimento da doutrina? Será que eu me debruço para conhecer as verdades de fé? Sobretudo nesse tempo que eu estou um pouco mais em casa, talvez com um tempo a mais livre. Será que estou aproveitando para conhecer mais a minha fé? Porque quanto mais eu conheço a fé, mais eu amo a minha própria fé, a minha própria igreja, Deus, etc. Como que está o meu desejo para com os sacramentos? Provavelmente você está há muito tempo, né, sem receber a Sagrada Comunhão, sem se confessar. Você
Você está sentindo falta disso, né? Porque, gente, se não houver um sentimento de saudade do sacramento, de receber a Jesus, porque talvez estejamos muito frios no amor para com Deus. Tenho um respeito para com o nome de Deus, para com as coisas de Deus, reverência. Eu amo os meus com amor de caridade, porque a caridade ela deve ser praticada antes de tudo em casa, com os nossos, com a nossa família, né? Então, seja eu pratico a caridade, demonstro o amor que eu tenho para com Deus, tratando com respeito a minha esposa, né? Tratando com carinho os meus filhos, dando atenção aos meus filhos, respeitando aos pais. O quanto eu tenho sido caridoso com os meus e com os desconhecidos. Nesse tempo, ou seja, nós precisamos despertar para a caridade. Quantas pessoas passando dificuldades, né? E nós podemos fazer algo, nós podemos ajudar. Esse é o termômetro do meu amor para com Deus. Se eu me fecho somente em mim, me deixo levar por um egoísmo, demonstra que de fato não amo a Deus. E o que eu tenho feito para levar os outros para Deus? Eu tenho uma preocupação de querer, de fato, salvar almas, ou seja, de levar outros para Deus, de querer a salvação, sobretudo da minha família. O que eu tenho feito pela salvação dos meus pais, pela salvação dos meus filhos, da minha esposa, do meu esposo, do meu tio, da minha tia, da minha avó. Tenho rezado por eles, né? Tenho talvez falado de Deus para eles, através da minha atenção, do meu carinho, tento demonstrar o amor de Deus. Tento, de alguma forma, tirar aquele amigo do pecado, do erro, né? Dando um bom conselho, exortando. Então é isso, meus irmãos, precisamos de fato colocar em prática esses 2 mandamentos, que se de fato nós vivermos de todo o coração, alcançaremos a maturidade cristã, alcançaremos uma vida de santificação. Que a Virgem Santíssima, nossa Mãe, nos ajude nesse itinerário, que ela que soube amar a Deus sobre todas as coisas, ela que soube também amar aos seus irmãos como a si mesma, ela também nos ajude com a sua intercessão e com o seu exemplo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bem, caríssimos irmãos, obrigado pela sua companhia nesse tempo de meditação. Peço que compartilhe então esse conteúdo, os demais conteúdos do nosso canal, para que outras pessoas também possam conhecer a palavra de Deus, e se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, né? Nós alcançamos essa semana 3.000 inscritos, né? Então, nos ajude para que esse canal possa chegar a muitos outros corações. Deus abençoe a cada um de vocês.